Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é muito importante. Também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, repara aqui embaixo o botão vermelho, confirma a tua inscrição, confirma também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição e assim, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Tem promoção diárias, né? Promoções diárias nos jogos de futebol espalhados pelo mundo. A Betfair realmente é sensacional, tá certo? Lembrando aqui, jogos para maiores de 18 anos. Repetindo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Bom, gente, muitos assuntos, né? Muita gente falando sobre a questão envolvendo a SAF do Vasco, a venda da SAF do Vasco, para o Marinax, é um grupo dos Estados Unidos, é um grupo de empresas da Itália e tudo mais. Gente, as coisas estão acontecendo dentro do Vasco, as coisas estão andando dentro do Vasco. Só que daqui a pouco o Emerson Rocha vai atualizar vocês de algumas situações envolvendo negociação, um exemplo, com o Luca Orediano, com a venda do Ryan, que deve ser a maior venda da história do Vasco, e muito mais. Então, assim, eu quero começar com esse assunto envolvendo a SAF do Vasco. Gente, quando eu falei aqui mais cedo de que o Vasco precisa de 2 bilhões para transformar o clube, eu não estou de história com o torcedor. Eu estou falando a verdade. O Vasco hoje, mais ou menos, tem 1 bilhão em dívidas. E você vai contratar um time de futebol que custa muito caro, você precisa de mais 1 bilhão, mais ou menos, para um clube da grandeza do nosso. Sabe, então assim, eu tô mandando o papo reto aqui a real, porque é mais ou menos o tipo de negócio que o Pedrinho vem fazendo à frente do Vasco. Vem entregando, ó, beleza, quer assumir o Vasco? Eu te vendo. Eu vendo para sua empresa, eu vendo para você. Mas eu preciso dessa grana aqui. Eu preciso desse investimento. Eu preciso dessa responsabilidade. O Vasco não é um clubeco de esquina. Chega! Maltrataram muito o Vasco. Por isso que eu falei, gente, precisamos apoiar. Precisamos ajudar. Sabe? Apoiar literalmente. Aqui tem um link fixado aqui da Betfair. Vamos apoiar. Como, Eduardo? Faça a tua inscrição lá na Betfair. Depósito mínimo. Vai estar ajudando o Vasco. Vira sócio do Vasco. Mesmo sendo mais baratinho, mais fácil. Então eu acho que isso tudo, gente, coopera, sabe? Eu acho que agora a palavra correta é união. É ajuntamento. Para ajudar o Vasco a sair desse buraco. Né? Que é muito complicado, é muito difícil sim, mas não é impossível não. O Vasco é gigante. Antes de passar para os próximos assuntos, eu vou convocar aqui o Emerson Rocha para falar da situação envolvendo Luca Orediano, da situação envolvendo Ryan e muito mais, tá certo? Então, chega aí meu parceiro Emerson Rocha. Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Chegando aqui, fui convocado para trazer 3 informações para você ligado aqui no Vasco Connection, 2 sobre questão de venda de jogadores e uma sobre reforços. Vamos lá, primeiro falar sobre vendas, a primeira sobre o argentino Luca Orediano. O time do Cincinnati dos Estados Unidos exerceu sim a função e a obrigação de compra desse jogador. Já emitiu, inclusive, uma papelada para o Vasco através de e-mail e vai sim exercer a compra desse jogador. Uma negociação muito mal feita na gestão anterior do Alexandre Matos, o ex-executivo de futebol, que emprestou esse jogador ao Cincinnati por R$1 milhão e uma compra que vai ser feita pelo clube americano por 3 milhões de dólares, algo em torno de 18 milhões de reais. E detalhe, né, o Vasco não tem 100% desse atleta, tem apenas 60%. Os outros 40 são do Vélez Sarsfield da Argentina, do time que o qual o jogador foi revelado. E aí, o pagamento do time americano será em 2 parcelas, uma em 2025 e a outra em 2026. E o Vasco vai ganhar muito pouco nessa venda, um contrato muito mal feito pelo Alexandre Matos na ocasião para se livrar do jogador, que tem grande potencial, foi um dos melhores jogadores da atual MLS, e aí o Vasco acabando tendo uma perda grande, até porque o jogador que poderia ajudar, não só tecnicamente, mas também financeiramente, fazendo uma boa venda, o que não aconteceu, mas enfim, estava no contrato e o time
vai exercer essa prioridade de compra, o que estava contratualmente no empréstimo feito por Alexandre Matos ao time do Cincinnati FC. Outra situação referente ao atacante Ryan, o jogador, um dos maiores joias da base do Vasco, vai sim ser vendido no final do ano ou até no início da temporada que vem. Eu vou explicar como é que é a situação do Ryan. É um jogador de 18 anos e que deve ser convocado para o Sul-Americano Sub-20 pelo técnico Ramon Menezes. E por isso o Vasco espera vender o jogador após essa competição para ele ficar muito mais valorizado. Dois grupos europeus estão de olho nesse atleta. O primeiro, o grupo Eagle, ligado ao empresário americano John Textor, que é dono do Botafogo e também do Lyon. Só que o staff do atleta não está tão confortável assim para o jogador ser vendido a esse grupo, porque ele não vai poder jogar nem no Botafogo nem no Lyon por conta da questão do transfer ban. E os outros clubes ligados ao John Textor são clubes menores e aí não seria uma boa projeção para o Ryan chegar à Europa por esses times menores. Por isso, há uma possibilidade sim e muito grande da Fiorentina, da Itália, ser o clube do destino do Ryan após esse sul-americano. Empresários e pessoas representantes da Fiorentina já vieram semana passada ao Brasil, já conversaram com o Vasco, já mostraram a proposta e há sim a possibilidade do Vasco vender o Ryan no final desse ano, após o Campeonato Brasileiro, ou então esperar a valorização desse atleta após o Sul-Americano Sub-20, que acontece em janeiro do ano que vem. Então, essa expectativa é que o Ryan salve as finanças do Vasco, sendo uma grande venda para o futebol europeu. E para fechar aqui minha participação no Vasco Connection, trazer uma informação que a gente trouxe ontem e hoje de manhã aqui no canal Atenção Vascaínos, mas também para deixar a galera aqui do Vasco Connection também muito bem informada. O Vasco já está negociando e muito perto de anunciar um novo reforço para 2025. É um volante, a gente ainda não sabe nome nem nacionalidade, mas a posição é de meio-campista. E para chegar e brigar pelo time titular. Até porque o Vasco deve fazer vendas também dessa posição para o ano que vem. Matheus Carvalho já chama a atenção do futebol norte-americano, assim como Juan Esforza. Esses dois atletas, um ou outro, ou até mesmo os dois, podem ser negociados para o ano que vem. E o Vasco já buscando um jogador para essa posição, visando 2025. A gente está apurando aqui detalhes, mas a gente vai trazer para vocês. Essa conclusão dessa negociação deve ser trazida logo mais, principalmente nos próximos dias, ou até mesmo após o Campeonato Brasileiro, que se encerra no fim de semana, e o Vasco já muito perto de anunciar um novo reforço. Trata-se de um volante, jogador de meio campo, que o Vasco está muito perto de anunciar e a situação está bem encaminhada para esse acerto. Trata-se de um jogador para brigar pela titularidade do Vasco em 2025, já que vamos ter a volta, por exemplo, do Jair, que está se recuperando, já está até voltando nos jogos, o Paulinho também voltando a ser relacionado, então é um jogador para chegar e brigar pela posição. O Hugo Moura é um jogador que o Vasco vai ter que fazer aquisição, por conta também do empréstimo que fez junto ao Atlético Paranaense, então vai ter uma briga boa ali no meio-campo de volantes do Vasco para 2025. Essa é a informação de momento aqui para a galera ligada no Vasco Connection. Eduardo, segue com você, grande abraço a todos vocês ligados aqui no Vasco Connection. Valeu! Então tá vendo aí? Tá aí o Emerson Rocha falando com vocês a respeito do Orediano, do Ryan e muito mais. Então, gente, tem reforço já, hein? Tem reforço já chegando no Vasco. Planejamento 2025 segue a todo vapor. Diretoria trabalhando bastante, é claro, trazendo as informações para vocês aqui. Então eu peço mais uma vez, você que não é inscrito ainda no canal, repara aqui embaixo o botão vermelho inscrito, inscreva-se, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, porque ajuda demais no crescimento aqui no canal. Gente, amanhã tem transmissão aqui, é fechar o ano, né, aqui em São Januário. Amanhã, 2 horas antes, o jogo é 7 horas da noite. Vasco e Atlético Mineiro, direto de São Januário. Então, você que ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, confirma o like também. Então, para deixar você bem informado, 2 horas antes do jogo, pré-jogo aqui no canal, depois o jogo, né, o pós-jogo e muito mais. Então, amanhã é um jogo realmente muito difícil com o Atlético Mineiro. Eu aposto uma vitória por 2-0 do Vasco, vou sempre apostar no Vasco, sempre, independente de qualquer coisa. Amanhã o Vasco vence o Atlético Mineiro por 2-0 dentro de São Januário. Podem anotar aí, tá certo? Nós somos o Vasco, temos que pensar grande. Pelo menos a vaga na Sul-Americana precisamos conseguir. Essa é que é a grande verdade. Essa é a verdade dos fatos, né? Então, aguardo vocês aqui amanhã cedo, vídeo novo aqui no canal. Na verdade, volto a qualquer momento, qualquer assunto importante do Vasco. Podem ter certeza que eu gravo correndo e solto aqui no canal para vocês, tá certo? Mas é isso, mais uma vez, deixo aqui minha gratidão a todos vocês, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.